Para você que está me assistindo nesse instante, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Eu sou o seu irmão em Cristo, irmão Sansão Ferreira, da cidade de Vilhena, Rondônia. Congrego ali com o pastor Odair Messias. E nesta ocasião estou aqui na cidade de Rolim de Moura, juntamente com a minha família, passando uma temporada na casa do meu sogro, pastor Pedro Procópio. E nós conversando sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem do irmão Brana, sobre estes mistérios que o Senhor nos tem revelado nestes últimos dias, nós decidimos gravar este vídeo e eu peço a Deus que Ele me dirija aqui no assunto que vamos tratar nesta noite, nesta oportunidade, e que o Senhor possa abençoar, que isso possa servir de ajuda para alguém, né? Eu não sou nenhum pregador, sou apenas um leitor da palavra de Deus, das mensagens do profeta. Então, eu vou falar aqui de uma maneira simples, humilde, mas eu creio que isso pode ajudar alguém. E o assunto que eu quero falar nesta noite é sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E para ter como base, eu quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, e nós vamos ler algumas escrituras e vamos ler também alguns parágrafos na mensagem do profeta, e que o Espírito Santo possa me tomar em suas mãos e possa dirigir cada palavra que será falada e que ela possa achar guarida em vossos corações. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, o capítulo 10, o versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero ir direto à palavra e direto nos parágrafos da mensagem para nós não tomarmos muito tempo. Diz assim a palavra de Deus. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela. E o que os 7 trovões falaram, e não os escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Para não tomarmos tempo, como eu disse, eu quero ler algo aqui na mensagem A Brecha entre as Eras da Igreja e os 7 selos. Nós vamos ler o parágrafo 41, o 42 e o parágrafo 45 desta mensagem. Vamos ver o que o profeta fala, baseado aqui na leitura em que acabamos de ler. O profeta diz assim: E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Ou seja, o profeta precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando esse anjo forte descer, pisando o pé direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar, este 7º mensageiro está na terra, diz o profeta.
Parágrafo 42. Aí ele diz: exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem, ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias, João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. Parágrafo 45 agora. Agora, todos os mistérios neste tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra, o profeta, irmão Brana. Aqui está o anjo na terra. E outro anjo forte e mensageiro desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre mensageiro, mas aqui desce um do céu. Um concerto do arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Amém? Então veja, isto é maravilhoso. Poder ter o conhecimento deste mistério, a revelação deste mistério, é coisa inexplicável para nós. Agora eu quero ler mais algumas escrituras, para nós não tomarmos tempo. Eu quero ler São Lucas capítulo 21, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 28. São Lucas capítulo 21, vamos começar a partir do versículo 25. Eu quero conectar estas escrituras e alguns parágrafos da mensagem do profeta. E eu quero, de uma maneira bem simples, como eu disse também, eu não sou nenhum pregador, eu quero traçar um paralelo entre a primeira vinda e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e oxalá isso possa te ajudar a abrir o teu entendimento, a abrir os teus olhos, para que você compreenda a palavra e a mensagem deste último dia em que nós estamos vivendo. Amém? Diz assim a palavra de Deus em São Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluias! Agora eu quero ler mais uma escritura no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos começar a partir do versículo 9. Eu poderia começar do versículo 1 e nós vamos ler até o 11. Eu poderia começar do versículo 1, mas para reunirmos o tempo, eu vou começar do versículo 9. É uma leitura bem conhecida. Aqui do versículo 1 até o versículo 11 relata aquele período de 40 dias, o qual o Senhor Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos. Mas, como eu disse, para não tomarmos tempo, nós vamos ler apenas a partir do versículo 9, que é quando o Senhor Jesus Cristo é elevado aos céus e uma nuvem o encobriu. E então se põe de pé ali 2 varões de branco e fala para os seus discípulos. Vamos ler. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aleluias! Então veja bem, irmãos, quantas promessas na palavra de Deus a respeito da segunda vinda. É só nós deixarmos o Senhor Jesus Cristo falar aos nossos corações. Não querer impor as nossas ideias, os nossos pensamentos, porque isso atrapalha o mover de Deus sobre nossas vidas. Mas quando somos humildes e deixamos o Espírito Santo tomar o controle,
a palavra é aberta para nós, assim como foi para o profeta, e então nós podemos compreender as Escrituras. Vamos ler ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. E depois nós vamos ler mais alguns parágrafos na mensagem do profeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, veja, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vejam bem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E o profeta, ele esmiuça o que é o alarido, o que é a voz de arcanjo e o que é a trombeta de Deus, e nós sabemos que estas coisas já se cumpriram em partes, não é verdade? Porque o que é o alarido? O alarido é a mensagem. Então, nós vemos aí que ele já desceu. Agora, irmãos, que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que nós podemos compreender que a vinda, ela não é o rapto. A vinda, ela se concluirá com o rapto. Nós não estamos falando do arrebatamento, nós estamos falando da segunda vinda, da manifestação do Filho do Homem. Não é verdade? Então, nós temos que colocar cada coisa no seu lugar, não podemos misturar as coisas. Agora, lá em Atos, onde lemos no capítulo 1, no versículo 9 ao 11, mas você pode ler do versículo 1 ao 11, ou todo o capítulo 1, você verá que depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não apareceu para todos. Enquanto ele estava ali, cumprindo o seu ministério, cumprindo o seu papel, né? Todos, ele era visto por todos. Não é verdade? Mas após a sua morte, sua crucificação, a sua morte, e depois a sua ressurreição, ele foi visto apenas para os seus discípulos. Foi visto apenas pelos seus discípulos, melhor dizendo. E o profeta diz que esta segunda vinda, ela será revelada somente para o eleito. E oxalá você que esteja me assistindo nesse instante, você seja um eleito e que você possa compreender o mistério da segunda vinda. Amém? Eu quero ler algo para vocês na mensagem Um Arrebatamento, parágrafo 141. Mensagem O Arrebatamento, parágrafo 141. O profeta diz: a primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu, há um alarido, que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Então veja aqui já dá para você ter uma clara luz o que é a vinda. Que a vinda não é o rapto, entendeu? Que a vinda do Senhor Jesus Cristo é para nos preparar, para irmos no rapto. Amém? Eu vou repetir. A primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu, há um alarido. Que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima, não a sexta. A sétima. Aí vem o esposo, levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas se prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham o azeite em suas lâmpadas. Está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas, diz o profeta. Então foi para isto
que o Senhor Jesus Cristo desceu foi para nos preparar, foi para abrir a palavra para nós, abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para nos preparar para o arrebatamento. Amém? Vamos agora, irmãos, eu quero, de uma maneira bem simples, bem humilde, fazer aqui um paralelo entre a primeira vinda e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E que Deus possa agora me controlar aqui para que eu possa explicar o que o Senhor tem colocado em meu coração para que você entenda. Vejamos bem, na primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto na primeira quanto na segunda, mas vamos começar aqui com a primeira vinda. Na primeira vinda tinha o precursor, João Batista, e o precursado, o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? João Batista foi quem, vamos dizer, abriu o caminho para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era nada mais, nada menos do que o próprio Deus ali feito carne. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ali estava Jesus, o Filho do Homem. Leia na mensagem Provando Sua Palavra, parágrafo 221, o profeta fala ali, eu não vou ler para poder remir o tempo. O profeta fala ali, para poder explicar, que Deus ele vem em 3 nomes, 3 ofícios. Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Filho do homem, a palavra feito carne. Ali no princípio, né? A palavra feito carne, Filho do homem. Filho de Deus, o Espírito Santo caminhando nas eras com o profeta, e filho de Davi no milênio. Porém, o profeta, baseando-se na palavra, ele disse que haveria o ministério do entremeio, que é entre filho de Deus e filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo retornaria no ministério de filho do homem, e é o que estamos exatamente agora, no ministério do entremeio, onde o Senhor Jesus Cristo voltaria na forma de homem novamente sobre a terra, onde a palavra se manifestaria novamente. Amém? Agora, em São Mateus 16, no versículo 13, Jesus perguntou ali, porque Jesus, como eu disse, ele era o Filho do Homem, né? Talvez você nunca viu falar sobre Filho do Homem, mas isso é bíblico. O profeta esmiuça isso em várias mensagens. Filho do Homem, como eu disse, é quando a palavra está feito carne na terra. Então Jesus, em São Mateus, capítulo 16, no versículo 13, ele pergunta para os seus discípulos, quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E vocês conhecem a história ali. Então Jesus, ele era o Filho do Homem. Agora observe, na primeira vinda, Deus, ele usou 2 corpos. Eu quero ilustrar isso aqui para que você entenda, de uma maneira bem simples. Deus, ele usou 2 corpos, um para João Batista e o outro para Jesus. Simples, né? Não dá para confundir. Mas embora confundiram João Batista com Jesus, não é verdade? E o profeta diz, eu não me lembro a mensagem, eu creio que a Era de Laodiceia, aquele livrinho azul, na página 9 por ali, o profeta ele também fala que nestes últimos dias as pessoas também confundiriam o mensageiro com Jesus. O mesmo espírito estaria, né? E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se a gente for ver no YouTube aí, na internet, há a doutrina que dizem que o novo nome é Brana, que o irmão Brana é o Filho do Homem, faz aquela mistura toda, mas isso aí não é verdade. Isso é uma doutrina errônea, isso Deus não está nisto. Deus não é um Deus de confusão. Amém? O irmão Brana foi apenas o precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um Filho do Homem que revelou o Filho do Homem. Amém? Então, voltando aqui para o nosso pensamento.
Primeira vinda, 2 corpos foi usado. Um para o profeta João Batista e um para o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre a segunda vinda. Irmão Branham, o profeta precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero falar isso aqui com bastante calma para que nenhuma sombra de dúvida apareça. Eu não estou dizendo que o irmão Branham é o filho do homem, em hipótese alguma. Mas eu quero que você entenda e que você coloque profeta no lugar de profeta e Deus no lugar de Deus, e que você entenda que na primeira vinda, como eu disse, foram usados 2 corpos, um para o profeta, um para o precursor e o outro para o precursado. Porém, na segunda vinda, foi usado apenas um corpo. Por isso que há tanta confusão. Não é verdade? O profeta, no mesmo instante em que ele estava fazendo o papel de profeta, de precursor, ele estava manifestando o Filho do Homem. Por isso que as pessoas, às vezes, muitos têm dificuldade em entender isso. No mesmo instante em que ele estava cumprindo Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, ele estava manifestando o Filho do Homem. Apenas um corpo. Então veja, profeta, a palavra de Deus sempre chamou de Filho do Homem. Filho do Homem, né? Ezequiel e os outros e os demais. Então, o irmão Branham, ele foi um Filho do Homem que revelou o Filho do Homem. Deus habitou ali a plenitude da palavra através do nosso profeta. Então veja, irmãos. Então, Deus, ele habitou ali no corpo chamado profeta. O Filho do Homem se manifestou através dele. Vocês conseguiram entender? Eu espero que você tenha compreendido. Entendeu? Como eu disse, isso foi a maneira que Deus colocou no meu coração para poder transmitir que eu creio que isto pode ajudar. Apenas um corpo na segunda vinda. No mesmo instante em que o irmão Branham estava cumprindo o papel de profeta, do 7º mensageiro, no mesmo instante também o Filho do Homem estava se manifestando. A palavra estava fazendo carne outra vez. E o que nos alegra é que o profeta diz que agora não será mais um homem ungido, mas será um povo ungido, porque o profeta, ele foi o primeiro grão amadurecido. E o Senhor Jesus Cristo já o levou para si. E agora estamos nós. É a nossa vez. Eu creio que é na mensagem As 7 Eras. Eu não me lembro se era de Laodiceia, o profeta fala que a igreja, a noiva agora, será a voz final para a era final. Amém? Agora, quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é a palavra. Agora, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler a mensagem Provando Sua Palavra, o parágrafo 222. Deixa eu pegar a mensagem aqui. Aqui está. Parágrafo 222 da mensagem Provando Sua Palavra. O irmão Branham diz: E o Filho do Homem será revelado no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas estas coisas, mas o Filho do Homem. Aí o profeta faz a pergunta: quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que, poderosa do que espada de 2 gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. Agora, só um minuto aqui, irmãos. O profeta diz que o Filho do Homem é a palavra. E a palavra é mais viva, é mais poderosa do que a espada de 2 gumes e discerne os pensamentos que estão no coração. Agora, eu quero chamar a sua atenção para que nós lembramos de quantas vezes o profeta
descosta virada para a audiência, ele relatava a vida das pessoas. Então ali não estava a manifestação do Filho do Homem? Ali não estava Deus em carne humana outra vez, em um corpo chamado William Marion Branham? Porque quem é que discerne os pensamentos do coração? É a palavra, diz o profeta e diz a Bíblia em Hebreus. Não é verdade? Eu creio que é em Hebreus. Agora, quem fez isso no nosso dia? Quem que discerniu os pensamentos? Como Elohim na tenda com Abraão falou o que Sara estava pensando na tenda descosta para ele. Amém? Então veja que coisa maravilhosa. Como é bom ser conhecedores destes mistérios. Isso nos alegra. Porque isso transforma nossas vidas. Falta palavra para nós descrevermos a gratidão ao nosso Deus por Ele ter nos revelado estes mistérios, nos ter tirado de toda a confusão religiosa que existe e nos está nos posicionando na Sua palavra a cada dia, a cada momento. Amém? Então vamos continuar. O que Ele teve de fazer? Ele tem de provar esta palavra. O que Ele fará? Note isto quando vemos acontecer. Veja. Isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio. A coluna de fogo, que coisa. Provando que ele é Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isto? Jesus Cristo, o mesmo ontem que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia diz isto? Ontem foi Cristo quando Paulo estava falando. Aqui, hoje, você crê nisso? No Novo Testamento. Então o Filho do Homem, o mesmo Cristo no último dia, está vendo? Muito bem. Ainda o parágrafo 236. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele? Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Mostrando, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja, veja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, aleluias, unir o casamento da noiva. O chamado do homem, o chamado do noivo, melhor dizendo, o chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Aleluias. Que coisa maravilhosa. Depois eu quero ler, eu já estou quase encerrando, eu quero ler a mensagem Qual é a atração sobre a montanha? Eu vou ler os parágrafos 141, ou melhor, os 142 e eu creio que os 147 e os 148 para vocês verem. Aqui o profeta diz, deixa eu localizar aqui, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Eu creio que você já conectou isso aqui no acontecimento do dia 28 de fevereiro de 1963. Quando o profeta diz na mensagem qual é a atração sobre a montanha, que ali foi o Senhor Jesus Cristo colocou o seu rosto naquela nuvem para confirmar que esta mensagem é verdadeira. Então, o Filho do Homem, diz o profeta, que ele se revelará, se manifestará a noiva, a cabeça, Cristo. Porque nós somos o corpo e ele é o cabeça. Amém? Graças a Deus. Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois.
A igreja tem que ser a palavra. Ela é a palavra e os dois se unem. Para isto ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo. Eu não sei, Você está vendo o que quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Irmãos, agora, como eu disse há pouco, quem foi que fez as mesmas obras? Em quem a palavra se manifestou? No profeta, irmão Brana. É claro, isso é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Quando eu leio, eu vejo com tanta clareza que falta palavras para agradecer a Deus. É muito claro, irmãos. É muito claro. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja. Veja, ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Ela já está unida. Veja, ela já está unida. Vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, encher a carne, de toda a carne de poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegarão. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um, e então o que faz isto então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Por isso que o profeta disse que antes era um homem ungido e agora é um povo ungido. A manifestação do Filho do Homem. Quando você, damos toda a preeminência para a palavra, deixamos Deus agir em nossas vidas, e essa palavra ela se encarna em nós. O profeta diz que isto é a manifestação do Filho do Homem. Não tem como negar isto. Não tem como negar, irmão. Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Aleluias! Que coisa maravilhosa. Eu já estou quase encerrando. Mas vamos continuar aqui. Eu quero agora, como eu disse, ler a mensagem Qual é a atração sobre a montanha? O parágrafo... Mas antes de ler, irmãos, o profeta, ele diz que assim como João Batista, ele, quando encontrou com Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mensageiro, esse profeta, precursor da segunda vinda, faria a mesma coisa. Vamos ver na mensagem a festa da... ler o parágrafo 307 e também o 323, eu creio. Positivo. Olha, o sétimo anjo, mensageiro, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eis minha batista, ou melhor, não eis minha metodista, minha batista, minha pentecostal, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não há nenhuma outra fundação ali. Vocês estão vendo? 323 agora. Virá um mensageiro no último dia, o qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à fé original. Concede isto, Senhor, que esse grande mensageiro entre nós agora, o grande Cristo, o Espírito Santo feito vívido e compreensível, abrindo a palavra e revelando-a a nós, possa ele guiá-los de volta à fé pentecostal original. E foi o que o profeta irmão Brana fez. Ele nos apresentou o Senhor Jesus Cristo. Assim como João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o profeta irmão Brana fez a mesma coisa.